Ilha que inspira, cativa, onde filha adotiva é nativa, nativa. Onde dama é sereia na areia da ilha, é filha adotiva, é nativa, nativa. Audicenter Florianópolis. Os modelos mais desejados do mercado você encontra aqui. Olá, sou Cláudio Felipe e temos encontro marcado nas manhãs de sábado às 9, terças e quintas às 8 em mais 2 horários alternativos durante a programação da TV Floripa. Interrompemos nossas reprises para um especial Tratamento Coronavírus. Em entrevista ao Dr. Alexandre Santana Rilho, médico com formação em cirurgia cardiovascular, nutrologia médica, atuante também em outras especialidades e que, como pesquisador, através de seu doutorado, vem nos falar a respeito das pesquisas científicas que têm levantado frente à atual pandemia. O programa traz a público esclarecimentos a respeito do vírus que teve seu primeiro surto na Ásia em abril de 2003, se espalhando na ocasião em mais de 24 países antes que fosse contido e retorna agora após sofrer mutações. Com o propósito de te comunicar, sim, da gravidade da pandemia e necessidade de isolamento, mas em especial com o intuito de diminuir a situação de pânico gerado pela nova virose, trouxemos aspectos positivos no combate a esta pandemia que estamos vivendo. Você vai saber como está sendo a busca por medicamentos que se tornam opção para amenizar a evolução da doença e trazer luz aos mecanismos de como o vírus age em nosso corpo. Saiba como é a ação da cloroquina e seus análogos em nosso organismo, em quais pontos e momentos pode agir e ter eficácia. Saiba também por que outros países não tiveram uma boa evolução do enfrentamento da Covid-19, tendo-se o conhecimento de drogas já existentes que poderiam ajudar no combate. E como proceder para ter acesso ao tratamento. A matéria está imperdível. Se você não assistir pela TV, pode assistir também pelo nosso canal na Ativa com Cláudio Felipe no YouTube. E para a realização desta matéria, nós estaremos aqui nos nossos estúdios, Dr. Alexandre, lá em São Paulo. Dr. Alexandre, que nos acompanha desde o Canal 20, gravamos com ele várias entrevistas voltadas à saúde. E neste momento, doutor, é praticamente uma utilidade pública. Muito obrigada por estar nos concedendo aí esse tempo e toda essa elucidação a respeito desta pandemia que realmente vai ser de grande valia a todos nós. Obrigada mesmo. Então, Cláudia, é um prazer estar aqui no programa Nativa pela primeira vez, né? Lembrando as nossas parcerias aí, os programas de TVs anteriores que você fez, eu falando sobre a questão de saúde e medicina em si, né? E agora, numa situação não mais do que oportuna, né? Quase que estritamente necessária, falar sobre essa pandemia aí do Covid-19 que vem assolando aí a população de todo mundo, né? E esse é o nosso intuito nessa entrevista. Doutor, para conhecermos melhor os grandes vilões, o que são os coronavírus? Então, Cláudia, os coronavírus são um grupo de vírus que tem uma característica comum na sua capa proteica que o envolve, que são as chamadas espículas, né? Que lhe conferem uma imagem semelhante de uma coroa. Então, por isso são chamados de coronavírus, como a gente pode ver aí na primeira imagem que eu coloquei à disposição para o programa. E normalmente em humanos, né, esses vírus podem causar infecções, em especial do sistema respiratório, podendo ser parecidas com uma gripe, né, evoluindo até para uma grave pneumonia. E atualmente nós tivemos então a notificação, né, de um novo surto de coronavírus do tipo SARS, que significa Síndrome da Angústia Respiratória Grave, chamado inicialmente de SARS-CoV-2 pela população científica e denominado como Covid-19 pela OMS. O que significa o Covid-19?
O Covid-19, né, é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde, né, à doença provocada pelo novo coronavírus. CO de corona, V de vírus, D de disease ou doença em português, e 19 devido ao ano 2019. Lembrando que a OMS comunicou, né, o primeiro caso no mundo, na província de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Mas os governos chineses relatam o primeiro caso em 1º de dezembro de 2019. E para falar da história desse vírus, né, o coronavírus, nós vamos apresentar a primeira imagem aí, onde nós tivemos então o primeiro surto de coronavírus que causa a chamada síndrome da angústia respiratória grave, em 16 de abril de 2003. Então esse foi o primeiro SARS-CoV, o SARS-CoV de 2003, com início na Ásia, espalhando-se para mais de 24 países na América do Norte, América do Sul e Europa, antes que o surto global desse coronavírus de 2003 fosse contido. E interessante falar que na época a OMS já advertia para a possibilidade de um novo surto por coronavírus em um futuro recente, que é o nosso presente. E aí nós vemos então na primeira figura aí, então, o SARS-CoV 2003, né, que foi o primeiro coronavírus que causou a síndrome da angústia respiratória em 2003, nos países da Ásia, como a gente falou aí. Temos aí também um mapa sobre o levantamento epidemiológico, onde a gente pode observar que o número de casos confirmados são muito pequenos, o número de mortes também foi muito pequeno. Então não teve uma repercussão tão grande assim. Foi um vírus que conteve-se imediatamente e não chegou a ser considerado uma pandemia. E aí depois, na segunda figura, nós temos aí então o vírus MERS 2012, né, chamado síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Essa síndrome respiratória do Oriente Médio pegou mais os países ali do Oriente Médio e nesse caso foi interessante, aí mostra a figura número 2 também, imagem número 2, mostra esse tipo de coronavírus aí do Oriente Médio. E em 10 de junho de 2016, então, a OMS relata um total de 1.733 casos confirmados do MERS-CoV em humanos, incluindo 628 mortes de 27 países em todo o mundo. Interessante observar nessa figura, nessa imagem de número 2 aí, é justamente que esse vírus não causou tantos estragos na população mundial, porque ele tinha uma rota alternativa, como vocês podem ver abaixo da foto aí do vírus, onde observa-se que o vírus tem uma rota alternativa, né? Ele sai do habitat comum dele, que geralmente são animais como os morcegos e as cobras, infecta os dromedários, como os camelos, para depois infectar os humanos. Isso eu creio que foi o motivo pelo qual esse tipo de vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio não foi tão adiante. Aí já na figura número 3, nós temos então o famoso SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19. E temos uma fotografia de microscopia eletrônica e as pessoas muitas vezes me perguntam, né, mas quer dizer que o coronavírus se define por causa da cor que apresenta na imagem? Não, isso é apenas uma coloração para microscopia eletrônica, não tem nada a ver, ajuda obviamente a definir, né, o mecanismo desconstituído do vírus, mas o interessante é sempre observar essas espículas, né, que formam esse aspecto de coroa do Covid-19 dos outros coronavírus. E aí na imagem número 4 nós temos a epidemiologia no mundo, né, em 28 de 5 de 2020, onde a gente pode ver aí que nas faixas mais escuras nós temos um maior número de casos de contaminados por cada 100 mil habitantes, né, mostrando então que, né, novamente a gente coloca aí tanto a América quanto a Europa como o maior número de contaminados, a América com 1.215.000 casos, a Europa com 1.256.000 casos, e as mortes também seguem o mesmo padrão, né? Sendo que na América já somam no dia 28 de 5 de 2020 67.869 mortes e na Europa 123.225 mortes, mostrando então a relevância dessa pandemia no mundo e a importância de se dar um aspecto mais eficaz e
dar uma aparência muito mais transparente a essa pandemia que está acontecendo agora. E nessa imagem número 5 é bem interessante, são imagens cedidas pela Fiocruz, eu fiz algumas adaptações aí. A gente vê justamente nessa imagem aí, né, o coronavírus presente, né, de uma forma arredondada, mais negra, e aí você vê esse entorno amarelo aí, que seria a membrana da célula. Então esse é o ponto exato em que o vírus se adere à membrana das nossas células, para então, através das suas espículas, criar um ponto de ligação. As espículas funcionam como uma chave de entrada na membrana da célula e, consequentemente, aí inicia-se então a formação dos chamados endossomas ou lisossomas, que são pequenas vesículas que vão incorporar o vírus para dentro da célula, para então que aconteça a sua replicação viral. Já numa segunda fase, essa primeira fase seria chamada fase 1, né, que seria a fase de aderência do vírus à membrana da célula e, consequentemente, né, a sua ligação. Nós temos aí uma fase número 2, que a imagem exibe várias partículas, são pequenos pontos escuros aderidos à membrana da célula, entrando e se replicando, então, no estágio um pouco mais avançado. E aí nós temos que citar que cada vírus completo pode gerar até 10.000 cópias, né, mostrando então a agressividade desse vírus. E na imagem número 7, que a gente poderia considerar mais, de uma forma leiga, mais como uma fase 3, você vê aí então uma infecção, replicação viral de alto teor, né? E é possível observar partículas virais dentro da célula, que correspondem às cópias replicadas do vírus SARS-CoV-2 em um estágio mais avançado. Talvez esse estágio aí possa se assemelhar ao estágio em que se encontram os pacientes mais críticos, né, com uma maior carga viral. Doutor, como nossa entrevista tem o propósito de comunicar à população da gravidade do momento, a necessidade de isolamento, sim, mas também o intuito de desalarmar, sabe, de diminuir essa situação de pânico provocada por esse novo vírus, o que teríamos nos aspectos positivos em relação ao combate a este vírus para trazer a público? Em resposta a essa sua pergunta aí, né, sobre o que poderíamos falar sobre aspectos positivos no combate a essa pandemia, a primeira coisa que nós podemos observar é o fato que a epidemia começou na Ásia, descendo para a Europa até atingir os Estados Unidos da América. Todos esses países muito afetados, né, em termos de contaminados, e a taxa de letalidade, que seria a proporção entre os óbitos e os pacientes confirmados como contaminados. E aqui, como diz o ditado, os últimos serão os primeiros, né? Primeiros por quê? Primeiros por se beneficiarem pelo tempo de surgimento da pandemia até os dias de hoje, tempo esse que foi muito importante para se conhecer o comportamento do vírus e, consequentemente, os procedimentos preventivos a serem tomados, em especial o isolamento social e a busca por novos medicamentos ou medicamentos já disponíveis para frear essa pandemia até que surja uma nova vacina. Outra observação importante também é que o modelo adotado pelos países onde a pandemia surgiu inicialmente nos trouxe algumas observações, né, sobre o que foi feito de correto, o que não foi feito de correto, o que foi feito de positivo, o que não se deve fazer, como foi no caso dos países que demoraram a decretar o isolamento social, ou a chamada terapia de pressão positiva, na falta dos respiradores, que foi usado na Itália e mostrou essa catástrofe que foi os casos da Itália aí. E, por fim, as possibilidades de tratamento que foram surgindo ao longo do surto, né? O surto começou na Ásia, depois na Europa, Estados Unidos, e nesse meio tempo os pesquisadores correram atrás de medicamentos, tratamentos disponíveis e até mesmo a própria vacina que já estamos buscando. As construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, o osso vaia e o Fábio diga lucro. I just feel so good, good, good. Oh, I just feel so good, good. Na Frutilha Jurerê você aprende e treina vela com quem cruza oceanos e sobe pódios. Ainda tem consultoria na compra de sua embarcação.
Aula ou treino de vela e compra de barcos é com a Frutilha Jurerê. Frutilha Jurerê, aqui o mar é parte de você. E como estão a níveis gerais as taxas de contágio e mortes no Brasil? Hoje, 29 de 4 de 2020, no Brasil, nós já temos um total de 71.886 indivíduos contaminados e mais de 5.000 mortes, exatamente 5.017 mortes em 47 dias da primeira notificação de óbito no Brasil. Esse é um dado ainda muito alarmante, fora as subnotificações por falta da testagem em massa. Em Santa Catarina, o estado tem hoje 1.995 pessoas infectadas pelo Covid-19, com 44 mortes registradas até hoje. Lembrando que o governador e os prefeitos declararam no estado de Santa Catarina quarentena antes do estado de São Paulo, explicando assim a baixa incidência do Covid-19 no estado de Santa Catarina. E o que foi mais eficaz na prevenção e no tratamento? Sem dúvida, o isolamento social. Não se conhecendo o comportamento do vírus, e dado a sua agressividade, em especial para grupos de risco, onde você vê que entre o contágio e o agravamento do quadro restam apenas 7 a 10 dias, o isolamento social é a única medida que visa conter a disseminação do vírus, que ocorre em proporção geométrica. Ou seja, um indivíduo contaminado pode passar para até 2 a 3 pessoas, e essas 2 a 3 pessoas podem passar para mais 2 a 3 pessoas e assim por diante. Sem medidas de contenção, esse vírus teria consequências imprevisíveis e nefastas. Mas sabemos que o ideal, sem dúvida, seria associar uma testagem em massa para que se conseguisse o isolamento mais eficaz e o diagnóstico preciso do Covid-19. Essa testagem, porém, depende de matérias-primas de alto custo e que também se encontra em escassez devido à necessidade mundial de fazer esses testes. E o porquê da corrida para buscar medicamentos já existentes ou novos que tenham ação na contenção deste vírus? Então, o porquê da corrida, pela busca dos medicamentos, é justamente porque a característica mais assustadora para a comunidade científica e os profissionais de saúde é o tempo entre o início dos sintomas e o agravamento da síndrome da angústia respiratória, que se dá em média de 4 a 7 dias. Isso nos pacientes onde o sistema imunológico não consegue por si só conter o vírus até o aparecimento da proteção natural, que são os anticorpos produzidos pelo nosso sistema imune, a nossa vacina natural, que acontece nos pacientes assintomáticos que já tiveram seu ciclo de 14 dias do vírus aí e hoje apresentam anticorpos. Porém, o tempo desses anticorpos no nosso organismo, com uma vacina natural, ainda não foi determinado. Doutor, e quais seriam estes medicamentos? Então, existem vários medicamentos em pesquisa, e a busca foi incessante, buscando esses medicamentos que já tinham ações antivirais conhecidas, em especial em viroses já enfrentadas pela nossa população. É o caso dos antirretrovirais usados no combate do vírus influenza, como é o conhecido Tamiflu, o nome princípio ativo é Oseltamivir, mas que não obteve boas respostas com o Covid-19, como demonstram as pesquisas. Outros antirretrovirais que continuam ainda em estudo foram usados com sucesso no combate ao vírus do HIV, ainda são usados e também se encontram em pesquisa para o Covid-19 pelo mundo, como é o caso da associação do Ritonavir com o Lopinavir, mas ainda sem resultados apresentados pela comunidade científica. E nós temos ainda outro antirretroviral também em pesquisa, que é o Remdesivir, que foi usado no vírus Ebola. O maior problema dessas medicações são o seu alto custo e a disponibilidade que talvez não seja imediata, por tratar-se de uma tecnologia complexa de produção. Por isso, os pesquisadores têm optado, então, por medicamentos como a cloroquina e os seus análogos, pelo baixo custo e, em tese, pela fácil disponibilidade. Disponibilidade essa que foi comprometida frente ao caos da falta de comunicação entre os profissionais de saúde, cientistas, e uma população cansada da quarentena e ávida por uma solução rápida e eficaz. Solução essa que não podemos atribuir nem à cloroquina e seus análogos e nem aos antirretrovirais em estudo, por enquanto. Por quê? Porque essas medicações demonstram uma ação antiviral específica em determinadas doenças já existentes, mas em relação ao Covid-19 nós temos apenas alguns indícios. E aí pode-se observar então que
apenas que esses medicamentos, frente ao estado de calamidade pública, se tornaram uma opção mais interessante para amenizar a evolução da doença e trazer luz aos mecanismos de como o vírus age em nosso corpo. Doutor, e como agiria um medicamento como a cloroquina, antes usado ao combate à malária, no Covid-19? Como agiria esse medicamento, né? O que a gente tem hoje em dia é que os análogos da cloroquina demonstraram inibir in vitro. O que quer dizer in vitro? Em células de laboratório, cultura de células humanas em laboratório. Eles demonstraram inibir a acidificação dos chamados endossomas, lisossomas, que são essas vesículas que vão fazer com que o vírus entre para dentro da célula. Mecanismo pelo qual, né, o vírus dá entrada então nas nossas células. E o que seria isso? Né? O que seriam essas vesículas? O que nós sabemos? Né? O vírus do Covid-19 primeiro liga-se à membrana das células, como mostrado naquela figura de número 5, a imagem número 5. E para permitir a sua entrada nessas células e se replicar, ele precisa então, né, das espículas, né, para que a proteína S se ligue à membrana da célula, então se forme a vesícula e o vírus seja incorporado. Ao se ligar à membrana das células, eles precisam de tornar o ambiente de entrada mais ácido para que sejam incorporados dentro dessas células infectadas através dessas vesículas. Neste momento é que a cloroquina e seus análogos, por exemplo, a hidroxicloroquina, agiriam ou agem aumentando o pH do meio, tornando mais alcalino e, consequentemente, impedindo a formação desses lisossomas, dessas vesículas, por onde o vírus entra e devassa todas as nossas células. Outro ponto onde a cloroquina pode agir também é quando já dentro das nossas células e se replicando, então na fase 2, a droga pode então inibir enzimas e proteínas que o vírus necessita para a sua multiplicação. Esse princípio da cloroquina já foi usado no combate a uma ampla faixa de vírus emergentes, como o HIV, o dengue, o chikungunya, hepatite C, ebola, o SARS-CoV-1, o MERS vírus, quando a ciência não tinha nenhuma medicação disponível, nem vacinas específicas para a profilaxia e o tratamento desses vírus citados. Na época, esses vírus eram emergentes, né? Hoje, o vírus emergente é o Covid-19. A partir daí, então, países como a Europa, a China e o próprio Estados Unidos tiveram as pesquisas liberadas para uso direto nos pacientes sem necessidade de pesquisas pré-clínicas, onde se estuda a droga em laboratório, sua ação e os seus efeitos colaterais antes de usar em humanos. Isso foi adotado tanto em relação aos antirretrovirais quanto à cloroquina e os seus análogos. E por que esses países não tiveram boa evolução ao enfrentamento do Covid-19, tendo conhecimento desses medicamentos que poderiam auxiliar no combate ao mesmo? Então, aí que mora o X da questão, né? Como tais drogas tinham um perfil antiviral com possibilidade de ação também no Covid-19, alguns de seus efeitos colaterais já eram conhecidos na literatura, né? Como é o caso da cloroquina no uso da malária e a hidroxicloroquina no uso da artrite reumatoide e do lúpus eritematoso, né? Que são doenças crônicas. Porém, sem conhecimento dos seus efeitos colaterais sobre os pacientes com Covid-19, optou-se então por usar a cloroquina em pacientes críticos, né, onde nós sabemos que, né, não se via esperança de melhora devido à gravidade da evolução da doença. Mas devemos saber também que esses pacientes já se encontravam muito debilitados e acometidos em vários aspectos, né? Um deles é a replicação viral alta, né, com o acometimento de vários outros órgãos, além do trato respiratório, onde ele causa pneumonia, como é o caso do coração, onde ele causa inflamação chamada miocardite, e também os rins, podendo levar à insuficiência renal aguda. O outro aspecto interessante é o alto grau da chamada tempestade de citocinas. E o que são essas citocinas? Citocinas são substâncias que agem na inflamação, têm um aspecto positivo, elas que recrutam as células de defesa quando um corpo estranho invade o nosso organismo, só que quando há uma produção exagerada dessas citocinas, há um estado superinflamatório, né? Levando então a tempestade de citocinas, que acometem se espalham por vários órgãos e debilitam demais o paciente, agravando então a doença. E por último, né, a chamada falência múltipla dos órgãos, né, onde praticamente todos os órgãos do nosso corpo já se encontram acometidos.
e principalmente, né, as suas consequências, podendo levar inclusive à famosa sepsemia. Logo, o raciocínio do qual sempre eu fui adepto é de que essas medicações deveriam ser usadas no início do contágio, para assim evitar a entrada e replicação do vírus nas nossas células, passando a dar mais ênfase ao seu uso precoce. Até mesmo porque usar uma medicação com conhecido efeito colateral sobre o coração, o chamado aumento do intervalo QT, nos pacientes críticos, demonstrava um alto risco e baixo êxito perante a miocardite já observada nesses casos, que predispunha os candidatos ao uso da cloroquina. Porém, isso fez com que a droga perdesse a sua credibilidade por um tempo, mas o seu emprego, então, em casos leves a moderados, foi observado por estudos na França e na China, onde em casos isolados, em grupos isolados, eles tiveram uma baixa de até 63%, da carga viral do Covid-19, depois de 7 a 10 dias, em pacientes que usaram só a cloroquina. E uma baixa de até quase 100% da carga viral em pequenos grupos de estudo, quando se associava a azitromicina à cloroquina, né? Lembrando sempre que, né, as propriedades antivirais da azitromicina são pequenas. Na verdade, é um antibiótico que deve ser usado em casos graves e críticos, onde a pneumonia pelo Covid-19 já deu uma porta de entrada para outras infecções secundárias, como as bacterianas. Então, a azitromicina também é uma medicação que aumenta muito o intervalo QT. Então, a associação da azitromicina com cloroquina só com monitoramento médico em ambiente hospitalar, e em casos realmente graves a críticos, onde a azitromicina se faz necessária. Móveis, sua casa ainda melhor. Doutor, isso desse momentos antes, pudemos comprovar que houve uma corrida frenética pelos sais da cloroquina assim que anunciado o seu uso na pandemia, o que esvaziou as prateleiras das farmácias. Então, como se encontra hoje a situação dos estoques no Brasil para o enfrentamento desta pandemia? Da data dessa corrida, né, em busca pelos sais da cloroquina nas farmácias, né, até hoje, nós tivemos aí uns 45 dias, né, para que as indústrias reabastecessem os mercados, né, e também a promessa de que laboratórios do Exército iniciariam a produção da cloroquina e seus análogos. Claro que nós não podemos contar com esse fato, mas após sair a indicação da cloroquina como tratamento, nós tivemos a preocupação de informar as farmácias, né, sobre essa demanda que iria existir aí, para que elas criassem alguns estoques, até mesmo para pesquisas. E, por nossa surpresa, né, nós vimos algumas farmácias de manipulação pedindo para que montássemos protocolos de tratamento para os infectados e de profilaxia para os profissionais de saúde. E aqui vale a pena citar, né, que as farmácias, de maneira exemplar, criaram parcerias para a montagem desses protocolos e cederam o sais de cloroquina para municípios carentes, em especial do norte do país, onde se encontram, né, o agravamento dos casos do Covid-19 aí, e farmácias que também colaboraram muito, né, para a montagem do protocolo de tratamento, a partir do momento que você tem, né, a evidência de que o protocolo leva em consideração o peso, a idade, o sexo do paciente e principalmente o estado em que o paciente se encontra.
Então, a dosagem vai variar de paciente para paciente de acordo com o seu sexo, com a idade e com o estado em que ele se encontra do Covid-19. E aí, vale a pena citar o caso de algumas farmácias aí, como a Farmaditu, que andou doando essa matéria-prima aí e pedindo protocolos de tratamento aí para que pudesse ser medicado em subsecretarias do município da Grande São Paulo e que também enviou essas matérias-primas para o norte, né, a Manaus, Amapá, Macapá, vários lugares ali, para que pudesse assim criar uma frente de solidariedade. Isso é bem interessante, né? E aí vem o porquê das farmácias de manipulação, né? Porque essas farmácias, além de ter acesso a esses sais através de revendedores que ainda tinham estoques, né, no seu depósito, nós temos também a questão do cálculo das doses, né, de acordo com o estágio da doença, de acordo com o peso, como eu falei. Então, a farmácia de manipulação tem essa importância agora, porque os sais disponíveis de cloroquina que nós temos nas farmácias são doses fixas. E, de acordo com os protocolos de pesquisa, essas doses podem variar de acordo com a idade, sexo e estado, né, de saúde do paciente. Doutor, e como a população tem que proceder para ter acesso a esse tratamento? Está sendo usado só em casos críticos ainda? Não, casos críticos só não. A boa notícia é que, como recomendado pelo Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Mandetta, o Conselho Federal de Medicina é quem teria o poder de atestar, liberar ou aconselhar o uso da cloroquina e os seus sais para uso no combate aos casos leves e moderados do Covid-19. E o Conselho Federal de Medicina assim o fez, com parecer positivo para o uso da droga, desde que com indicação, diagnóstico e controle médico e observando-se um monitoramento dos exames tidos como pré-requisitos, em especial o eletrocardiograma, devido ao aumento do intervalo QT, além de um termo de consentimento livre e esclarecido por parte do paciente, onde o paciente é orientado sobre os efeitos colaterais, né, e a ação esperada da droga a partir de pesquisas existentes, e com esse parecer, então, né, do Conselho Federal de número 04/2020, né, editado em 23/4/2020, temos aí, então, a liberação da droga para casos leves e moderados. Este parecer encontra-se disponível no site do Conselho Federal de Medicina ao público. Mas aí nós temos uma prévia aí na imagem número 8, né, justamente da resolução do Conselho Federal de Medicina em relação ao uso da cloroquina e doxicloroquina, a critério médico e consentimento do paciente. E na figura número 9, nós temos aí uma súmula do parecer do Conselho Federal de Medicina, né, da data de 23/4, onde é interessante observar o seguinte, né, que o próprio Conselho Federal de Medicina fala que nos casos críticos, né, a gente já tem aí, né, uma lesão pulmonar grave estabelecida e, na maioria das vezes, uma resposta inflamatória sistêmica, né, que seria essa tempestade de citocinas, e as outras deficiências orgânicas, que seriam as falências dos órgãos. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina atesta que doxicloroquina ou a cloroquina poderiam ter um efeito quase, né, inexistente nesses casos aí. Mas, como diz alguns textos do próprio parecer, seria mais uma questão de compaixão e a pedido dos familiares do paciente. Isso aí, de certa forma, pode conformar toda a população, né, insegura ainda de que conselho seguir, mas não exime a responsabilidade de continuidade do isolamento social, a ser relaxado só conforme normas técnicas de epidemiologia de transmissão, ou seja, de acordo com a curva de evolução epidemiológica de cada região, que, em especial, em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se encontram em exceção. Então, é importante continuar informando que o melhor remédio para combater essa pandemia pelo mundo, pelo Covid-19, ainda é o isolamento social. Doutor, mas as pessoas contaminadas que não apresentem sintomas, elas podem fazer uso dos derivados da cloroquina como prevenção ou tratamento, uma vez tendo dado positivo seu teste para Covid-19? Bem pertinente a sua pergunta, viu, Cláudia? Pois o ideal seria, né, comprovando a eficácia da cloroquina e os seus sais aí,
né, avaliar o seu uso nos pacientes assintomáticos. Isso, de certa forma, iria diminuir a carga viral também nos pacientes assintomáticos e, consequentemente, a possibilidade dos mesmos em transmitir o vírus. Mas, nesses casos, optou-se por não usar a cloroquina, até que comprove que sua eficácia em doses baixas seria acompanhada de quase nenhum efeito colateral, e que a droga em questão se mostrasse 100% eficaz na baixa da carga viral, o que ainda não é comprovado, e depende de estudos em humanos. Então, isso aí deve demorar em torno de mais ou menos 4 a 5 meses. Então, portanto, nesses casos, como profilático, a cloroquina e seus derivados está sendo usado apenas para os profissionais de saúde e também todo o montante que faz parte aí da linha de frente de combate ao Covid-19, outros funcionários ligados não só à área de saúde, mas outros setores. E aí fica a questão, né? Se nesses casos, né, como profilático, a cloroquina está sendo usada apenas para profissionais de saúde que estão na frente de combate, em ambulatórios e hospitais, qual dose seria ideal, né? Então, os estudos comprovam que uma dose 50% menor que a dose para tratamento, né, seria uma dose profilática. Aqui vale lembrar que essa droga tem a vida média de 34 a 50 dias dentro do nosso organismo, a partir do início do tratamento. E o que quer dizer isso, né? Que um profissional de saúde que fizesse o uso profilático da droga após terminar o medicamento, né, os 7 a 10 dias que é usado para os profissionais de saúde, esses profissionais teriam mais 35 a 50 dias de proteção contra infestação pelo Covid-19. Né? Mas ainda isso são hipóteses, mas já está sendo usado em várias cidades, com aparente êxito, pelas notícias que eu obtive aí, conforme relatado por alguns profissionais que estão na frente, né, há mais de 30 dias e relatam estar bem e atuantes sem sinais da doença. Obrigada, doutor, mais uma vez por essa contribuição da medicina, né? Você que é um cientista, obrigada mesmo pelo seu tempo e conhecimento despendidos. A gente só agradece. Eu gostaria de agradecer, Cláudia, a participação no seu programa aqui, né, trazendo mais informações aí sobre o enfrentamento do Covid-19, falando um pouco das medicações que estão em estudo aí, em especial a cloroquina e seus análogos, deixando claro que agora então a cloroquina, após o parecer do Conselho Federal de Medicina, passa então para o foco de pesquisa em casos leves e moderados. E os casos mais críticos, que, né, as pessoas me perguntam, passam a ser abordados agora nessa fase pelo Remdesivir, um antirretroviral usado para ebola e que agora o FDA americano liberou para estudos em casos críticos, comprovando então a sua eficácia na melhora desses pacientes críticos, porque é um antirretroviral, então ele age realmente na carga viral em si. E a cloroquina passa então para análise em pesquisas em pacientes leves a moderados, onde a entrada dentro da célula, que é a fase inicial, é onde a cloroquina vai agir e talvez ela possa nos ajudar muito aí nos pacientes sintomáticos leves e moderados, evitando assim também a contaminação, né? Porque os pacientes que estão leves a moderados estão em casa e não têm um tratamento específico e não estão hospitalizados e podem contaminar outros familiares aí. Então, lembrando sempre que a automedicação não é recomendável. Então, não se automedique. Procure o seu especialista, procure saber se o seu caso está diagnosticado, entendeu? Se ele é considerado sintomas leves e moderados, se você tem indicação para cloroquina e seus análogos, principalmente com os exames pré-requisitos, eletrocardiograma, exames de sangue, e através daí você vai ter uma melhor evolução terapêutica de uma medicação que não é para tratar o Covid-19, mas está sendo usado para tratar pela sua propriedade antirretroviral. Em relação ao Remdesivir, ainda em estudo, mas a FDA liberou a droga agora para usar nos casos críticos. Vamos esperar e observar um pouco mais essa pesquisa aí, mas de qualquer jeito é uma droga para ser usada apenas, o Remdesivir, apenas em pacientes hospitalizados e críticos. Tá? Então, mais uma vez, lembrando que a melhor opção é o isolamento social. Então, fique em casa, use o álcool gel, use luvas se necessário e obrigatoriamente as máscaras. Desse jeito, todos nós no Brasil vamos enfrentar novamente mais uma epidemia, essa pandemia que é o Covid-19. Muito obrigado e até uma próxima.
O Camomile Beauty traz de Londres um novo conceito de procedimentos de beleza e saúde. Todo o tratamento realizado no Camomile Beauty dispõe das mais modernas e seguras tecnologias com protocolos exclusivos e um completo estúdio de treinamento físico, massagens, estética corporal e facial, coach do emagrecimento, profissionais com formação internacional, atendimento ético e atencioso. Camomile Beauty, Canasvieiras, Rua Madre Maria Vilac, 220. O programa vai ficando por aqui. Para você que está em casa, fica aí conhecimento, informação, muita cautela, resiliência, paciência. Se cuide, cuide-se, se mantenha saudável, seja saudável, tenha uma vida saudável e se mantenha saudável com todo cuidado. Como a gente pôde comprovar, a nossa maior arma ainda continua sendo o isolamento social, infelizmente, né, gente? Mas a medicina veio dar um afago, assim, uma esperança que medidas estão sendo tomadas também para que no futuro breve a gente consiga aí sucesso em alguma medicação, né? Já essas todas que estão em teste, já algumas com resultados e pena que não em todos os casos, né? Mas a esperança é a última que morre, né, gente? E tomara que ela morra bem depois de nós mesmo. Mas brincadeiras à parte, vamos manter a positividade sempre, tá? Namastê! Na Ativa com Clau Felipe, um oferecimento Audi Center Florianópolis, Casa Blanca Hostel Floripa, Frutilha Jurerê, Black Purpure, RDO Comunicação Visual, Arte Móveis, C5 Produções, Coelhurso Filmes.